Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. E eu encontrei um material muito rico falando acerca desse dogma de nossa fé. E eu gostaria de partilhar com vocês esse material, visto que muitos católicos desconhecem a fé. Muitos não sabem o que é celebrado hoje, não sabem o que é a Imaculada Conceição. E por isso, eu quero pedir já para você. É um material muito bom que eu vou passar para você agora, então fica até o final, assiste tudo, compartilha esse vídeo com mais pessoas, envia no grupo de igreja, envia no grupo de amigos, para que mais pessoas conheçam esse dogma. É muito importante o católico ter ciência da sua fé. Vamos lá então falar sobre esse dogma. O título é Uma defesa bíblica do dogma da Imaculada Conceição. Se perguntarmos às pessoas, inclusive a muitos católicos, o que é a Imaculada Conceição, há uma grande chance de responderem de forma equivocada que é a concepção de Jesus no ventre de Maria. Mas, na verdade, a Imaculada Conceição é a concepção de Maria. É um dogma que nos revela que Maria foi preservada da mancha do pecado original no momento de sua concepção e permaneceu livre do pecado por toda a sua vida. Era intrínseco ao plano salvífico de Deus que Maria fosse concebida sem o pecado original, porque Adão e Eva, quando se afastaram de Deus, representavam toda a humanidade. Todos os seres humanos afastaram-se de seu Criador. O pecado original foi transmitido a todas as gerações, ao longo de toda a história da humanidade, de modo que, quando somos concebidos, já nascemos num estado natural de separação de Deus, que os teólogos chamam de pecado originado, e com uma inclinação para pecar, que é a concupiscência. E até destaco para vocês essa frase. Quando somos concebidos, nós já nascemos no estado de separação de Deus. O plano salvífico de Deus era que seu Filho unigênito, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assumisse a natureza humana, a fim de que tanto Deus como o homem, Jesus, pudessem realizar a redenção da raça humana. Mas havia um problema. Deus é sumamente santo. Portanto, ele está em completa e total oposição ao pecado, razão pela qual os pecadores não podem estar em sua presença sem antes serem purificados. Como então Deus, o Filho, poderia se unir intimamente a uma natureza humana decaída? É aqui que entra o plano de Deus para Maria. Deus a escolheu para ser concebida sem pecado original, a fim de que pudesse dar a Jesus uma natureza humana sem pecado. Maria é o vaso puro e inoxidável, através do qual Jesus recebe uma natureza humana imaculada e sem pecado, a fim de que possa entrar no mundo para completar o plano salvífico do Pai. No livro do Gênesis, Deus anunciou pela primeira vez o seu plano de salvação, realizado por meio de Cristo, ao afirmar à serpente: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus dirige-se à serpente para dizer que os filhos da mulher atingirão sua cabeça. Quem é que atacará a cabeça da serpente? Jesus é quem veio para atacar a cabeça de Satanás e destruir o seu poder. Portanto, se o filho da mulher é Jesus, a mulher, obviamente, é Maria. Deus fala de inimizade entre a serpente e a mulher, e entre os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. A descendência de Satanás é, na verdade, o pecado.
com o qual ele deseja se multiplicar e encher a terra. Portanto, existe inimizade entre Maria, Jesus, e Satanás e pecado. Existe essa inimizade entre Maria e Jesus e Satanás e o pecado. Essa inimizade significa uma oposição total e completa. Assim, quando duas coisas estão em inimizade, elas não têm nada a ver uma com a outra. Não há absolutamente nenhuma cooperação ou comunhão entre ambas. Isso significa que Jesus e Maria se opõem completamente a Satanás e ao pecado, não possuindo nenhuma cooperação ou comunhão com eles. Era necessário que Maria não tivesse uma natureza decaída, pois qualquer participação no pecado original, ou mesmo no pecado pessoal, destruiria sua inimizade com Satanás e o pecado. Por conseguinte, nesse primeiro anúncio do plano salvífico de Deus, vemos sua intenção de manter Maria totalmente livre do pecado, a fim de que Jesus pudesse assumir uma natureza humana incorruptível. Uma referência ainda mais explícita à Imaculada Conceição de Maria está presente no Evangelho de São Lucas, na anunciação do anjo a Nossa Senhora, conforme Lucas capítulo 1, versículos de 26 a 38. Ao saudar Maria, o anjo Gabriel revela que ela é imaculada. A tradução mais adequada da saudação do anjo a Maria é: Salve, tu que és plena de graça. A palavra grega que nós encontramos nesse trecho do Evangelho é um particípio perfeito, que significa foi preenchido. Em razão disso, afirmamos que Maria é aquela que foi preenchida com a graça de Deus, aquela que a recebeu em toda a sua plenitude, uma vez que a graça já lhe foi concedida de forma plena no momento de sua concepção. Olha só, vou destacar essa frase para vocês. Qualquer participação de Maria no pecado destruiria sua inimizade com Satanás. Por isso Maria não teve participação no pecado. A saudação do anjo revela ainda outra verdade sobre Maria. Sempre que alguém peca, mesmo que cometa o menor dos pecados, acaba por perder ao menos um pouco da graça de Deus. Essa é a chamada natureza do pecado, uma decisão livre de rejeitar a graça que Deus oferece a nós, que é a vida de seu Filho dada em sacrifício de amor. Para Maria, estar plena de graça, ela deveria estar completamente livre do pecado, porque o mais íntimo pecado a privaria de pelo menos parte da graça que recebera. Cabe agora compreendermos como exatamente Deus preservou Maria do pecado original. Em sua bula Inefabilis Deus, o Papa Pio IX declarou que ela foi preservada do pecado por singular graça e privilégio do Deus onipotente em vista dos méritos de Cristo. Maria precisava, tanto quanto todos nós, que Cristo a redimisse. E ela foi, como todos nós, redimida por sua morte na cruz. Mas como ela pode ter sido redimida pela morte de Jesus na cruz antes mesmo de Jesus ter nascido? Deus é eterno e transcendente e, portanto, não está submetido às limitações de espaço e tempo. Ele vê todo o tempo, passado, presente e futuro, de uma só vez. É como se olhasse para um trem muito longo do alto de um helicóptero. Os motores são o momento da criação e o último vagão é o fim do mundo, e nós estamos em algum lugar entre os dois. Deus opera fora do tempo. Ele tomou as graças e os méritos da morte de Jesus na cruz e os aplicou de volta no tempo ao momento da concepção de Maria. Desse modo, Maria Santíssima, como todos nós, foi redimida por Cristo, embora por singular graça e privilégio do Deus onipotente. Ela também tenha sido completamente preservada do pecado original. Nesse sentido, Maria não foi apenas redimida, mas também preservada do pecado. Ela nunca teve pecado. Nem por um sequer segundo Maria não teve pecado.
Desde o primeiro momento de sua existência, Maria foi completamente preservada do pecado, sem nunca conhecer ou cooperar com ele em toda a sua vida. Vou repetir para vocês. Maria não foi apenas redimida, mas também preservada do pecado. Fixa isso. Ela nunca teve pecado, nem sequer por um segundo. Desde o primeiro momento de sua existência, Maria foi completamente preservada do pecado, sem nunca conhecer ou cooperar com ele em toda a sua vida. Maria é o vaso inoxidável, através do qual Jesus recebe uma natureza humana imaculada e sem pecado. Embora Maria tenha sido preservada do pecado original no momento de sua concepção, ela ainda poderia ter escolhido pecar, pois Maria tinha livre-arbítrio. Ela ainda poderia ter rejeitado a graça de Deus e o seu plano e caído no pecado. Ela poderia ter dito não ao Pai na anunciação do anjo Gabriel. Ela poderia ter dito não ao Pai aos pés da cruz, onde entregou seu filho. Ela poderia ter se desesperado e amaldiçoado Deus. No entanto, Maria cooperou perfeitamente e se rendeu ao grande dom da graça de Deus. Maria se rendeu ao grande dom da graça que Deus lhe dera e viveu a mais extraordinária vida cristã. É por isso que Maria é o nosso grande modelo de fé a ser vivido na igreja. Nós somos chamados a cooperar com todas as graças que Deus escolhe nos dar, a fim de que com humildade e amor andemos pelo caminho que Ele quer para nós. Bonito, né, minha gente? Esse texto da Imaculada Conceição, muito bonito mesmo. E eu ainda deixo uma outra recomendação para vocês. Tem esse livro aqui também, As Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório, que fala sobre os dogmas marianos, dentre outros temas que o livro apresenta, e fala também sobre essa Imaculada, falando dos dogmas. É muito bonito aquilo que está escrito aqui nesse livro. Vou apenas deixar alguns destaques para vocês, para que vocês possam ver como é bonito o que esse livro traz. Da Imaculada Conceição. Alguns destaques que eu fui deixando aqui no livro, né? Perdendo então miseravelmente a graça de Deus, com ela também perdeu todos os outros bens que no começo o enriqueciam. Aqui falando de Adão e Eva. Por ter sido predestinada juntamente com o Filho nos decretos divinos, antes de todas as criaturas, Maria é a primogênita de Deus. Era sumamente conveniente que Maria sequer um instante fosse escrava de Lúcifer, mas pertencesse sempre unicamente a seu Criador. Bem semelhante ao que nós trouxemos naquele outro texto. Tal se deu, em realidade, conforme as palavras da Virgem: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Bonito. Ó Virgem bendita, nascestes para servir à salvação de toda a terra. Por meio de Maria, todo o gênero humano foi libertado. Ora, é inconveniente que o intermediário da paz seja inimigo do ofendido, ou pior ainda, que seja cúmplice do mesmo delito. Apenas algumas coisas para vocês, muito bonito mesmo. Eu gosto muito desse livro, que ele sempre termina com uma oração, os capítulos. Ele traz um capítulo, traz uma oração, traz um capítulo, traz uma oração. Então vamos terminar esse momento fazendo uma oração. Ó minha Senhora e minha Imaculada, alegro-me convosco por ver-vos enriquecido de tanta pureza. Agradeço e proponho agradecer sempre a nosso comum Criador por ter-vos Ele preservado de toda mancha de culpa. Disso tenho plena convicção, e para defender esse vosso tão grande e singular privilégio da Imaculada Conceição, juro dar até a minha vida. Estou pronto a fazê-lo se preciso for. Desejaria que o mundo, o universo, vos reconhecesse e confessasse como aquela formosa aurora, sempre adornada da divina luz, como aquela arca eleita de salvação, livre do comum naufrágio do pecado, como aquela perfeita e imaculada pomba, qual vos declarou vosso divino esposo, como aquele jardim fechado que foi as delícias de Deus,
como aquela fonte selada na qual o inimigo jamais pôde entrar para turvá-la, como aquele cândido lírio, finalmente que brotando entre os espinhos dos filhos de Adão, enquanto todos nascem manchados da culpa inimigo de Deus, vós nascestes pura e imaculada, amiga de vosso Criador. Consenti, pois, que ainda vos louve como louvo vosso próprio Deus. Todas sois formosa e em vós não há mancha. Ó pomba puríssima, toda cândida, toda bela, sempre amiga de Deus, dulcíssima, amabilíssima, imaculada Maria, vós que sois tão bela aos olhos do Senhor, não recuseis olhar com vossos piedosíssimos olhos as chagas, tão asquerosas de minha alma. Olhai-me, compadecei-vos de mim e curai-me. Ó belo ímã dos corações, atraí para vós também esse meu miserável coração. Tende piedade de mim, que não só nasci em pecado, mas ainda depois do batismo manchei minha alma com novas culpas. Ó Senhora, que desde o primeiro instante de vossa vida aparecestes bela e pura aos olhos de Deus. Que graça vos poderá negar o Deus que vos escolheu para sua filha, sua mãe e sua esposa, e por essa razão vos preservou de toda mancha? Virgem Imaculada, a vós compete salvar-me. Dir-vos-ei, com São Filipe Neri, fazei que me lembre de vós, e não vos esqueçais de mim. Parece tardar 1000 anos o momento de ir contemplar vossa beleza no paraíso, para melhor louvar-vos e amar-vos, minha mãe, minha rainha, minha amada, belíssima, dulcíssima, puríssima, imaculada Maria. Amém. Essa oração é linda, 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 linda. Vamos pedir a bênção de Deus e não esqueça, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Veja como ele é bonito, como ele é rico e como nós podemos crescer no amor a Maria e no amor a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Já foi.